A gente está aí no módulo, né, sobre lei e graça. Não sei se todo mundo que está aí estava na última aula. A gente iniciou o módulo falando sobre lei, né? Aqui é um pouco do que nós vamos ver, do que nós já estamos vendo, na verdade, né? Na primeira aula nós estudamos sobre o que é a lei, e hoje, na segunda aula, eu quero falar um pouquinho sobre o que é a graça, amém? E nas próximas aulas aí nós vamos falar um pouquinho sobre quais são os efeitos da graça, né, de forma prática aí nas nossas vidas, e na última aula, o vivendo na graça, né, vivendo por graça, falar um pouquinho aí dos perigos, dos extremos e do falso entendimento sobre o que é a graça, né, falar sobre a graxa, amém? Então aqui só para recapitular um pouquinho do que a gente viu na aula passada, né, bem rapidamente, nós estudamos por que a lei foi dada, e aí eu queria já fazer uma pergunta aqui, para vocês me ajudarem, participarem comigo. Quem é que lembra, quem se arrisca aí, já me antecipo que são 4 pontos, quem lembra do porquê a lei foi dada? Pode falar com suas palavras aí, gente, não fica com vergonha não, um de cada vez, todo mundo com a mão levantada, aleluia. E aí, ninguém? Então, amém. Vocês estão me ouvindo, gente? Alguém confirme para mim, tá tudo bem? Estão me ouvindo? Tá dando para ouvir, sim. Sim. Show de bola. Então, por que a lei foi dada, né? Recapitulando. Ela foi dada para revelar a santidade de Deus e os padrões de justiça do Senhor, se apresentando ao povo, né, naquela época, se apresentando ali ao povo que estava no deserto, né, através de Moisés. A lei também ela foi dada para mostrar a necessidade de um Salvador e revelar a falha humana. Ou seja, a lei ela aponta, né, ela traz essa clareza, ela traz essa definição de que todos nós somos pecadores, nós já nascemos pecadores, destituídos da glória de Deus, nós já fomos aí. Então a lei ela aponta para isso, ela aponta para a nossa falha, para a nossa fraqueza humana, e ela mostra que a necessidade que nós temos de um Salvador. Amém? O terceiro motivo era para manter a ordem civil, moral e espiritual, né? Também cerimonial ali do povo. O quarto motivo é para profeticamente ela apontar para a vinda de Cristo e para a obra redentora do Senhor. Que a lei por si mesma, né, ela não podia nos salvar, ela apontava, né, para o sacrifício perfeito, como a gente viu, que é o Cordeiro perfeito ali, Cristo. Amém? Então, vamos para o que é a graça. Alguém se arrisca a responder essa? Ajuda aí. O pessoal tá tímido hoje. Favor merecido? Favor merecido, olha aí, já foi direto na mosca. É isso mesmo, o significado da graça é esse. Eu trouxe aqui o significado, né, no Antigo Testamento, né, o termo aparece em hebraico, né, a palavra ali é o shem, que ela significa justamente isso, né, o favor tem a ver com o favor merecido, né, tem a ver com a benevolência e a misericórdia de Deus, né, essa palavra ela vai transmitir justamente essa ideia de o favor que nós, né, como seres humanos, não merecemos, que é concedido por Deus, amém? Inclusive aqui tem um texto, né, que aparece essa palavra, Gênesis 6:8, né, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, né, aqui a gente vê a vida, Noé, ele é antes da lei, né, antes de chegar em Moisés lá, né, antes da lei em si, ser entregue ao Senhor, os mandamentos e tudo mais, então a gente já vê a manifestação da graça do Senhor aqui, antes do período da lei, né, a gente até vai falar um pouquinho disso nas outras aulas. No Novo Testamento, a palavra graça, ela aparece já em grego, né, ela é a charis, e ela também tem esse significado, né, obviamente, de favor imerecido, desse dom gratuito, né, uma bondade divina e a misericórdia, elas estão, né, conectadas aí nesse mesmo significado. É fundamental ter esse entendimento aí, né, para a teologia da salvação, né, que a gente fala, que é o motivo pelo qual fomos salvos, né, somos salvos aí pela graça, por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, amém? Ela é apresentada aí como esse dom gratuito, esse favor imerecido, que não tem nada a ver com mérito humano. O ser humano aí não tem nada que possa fazer, nenhuma obra, nenhuma obediência, nenhum sacrifício que possa fazer para alcançar a salvação. Amém? Glória a Deus. Então, a graça ela é esse favor imerecido de Deus para nós, né, para os seres humanos. Acaba que é a manifestação desse amor, né, dessa misericórdia divina, que é de graça. O nome até diz, né, de graça é a graça. Mas não foi de graça.
calma que eu vou falar lá, que teve o sacrifício, né? A gente já viu aí, teve o sacrifício de Cristo, então custou ali a vida de Cristo, né? Mas para nós seres humanos, ela foi concedida de forma gratuita. E a graça, ela é o princípio central do evangelho, né? Ela é a única forma pelo qual nós, seres humanos, né, somos reconciliados com Deus. A gente até falou um pouquinho ali, de forma resumida também na aula passada, né? O plano redentivo do Senhor ali, né? A criação lá no Éden, com Adão e Eva, e a comunhão que foi perdida, foi, né, rompida ali por conta do pecado, e todo o plano redentivo aí, toda a história bíblica, trazendo de volta, né, restaurando esse lugar, e isso acontece em Cristo Jesus. Amém? A graça, ela não pode ser adquirida, né, como eu disse, por méritos humanos, por obras humanas. Ela é esse presente de Deus, que para nós que cremos em Jesus Cristo. E ela também não somente salva, não somente tem esse poder de salvar, de justificar, mas ela também transforma, ela também nos capacita os cristãos a conseguir viver uma vida nova, uma nova vida em Cristo. Amém? E aí eu trouxe um texto aqui, em Mateus 5, no verso 45, a Bíblia diz assim: porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Aqui, eu quero trazer uma aplicação um pouco mais ampla, no sentido do que a graça, ela é principalmente, né, como a gente está falando, essa questão do próprio Senhor Jesus. A gente falou na aula passada um pouco sobre as alianças que o Senhor fez com o homem, né? A aliança que o Senhor fez com Noé, a aliança que o Senhor fez ali com Moisés, a aliança que o Senhor fez com o povo de Israel, a aliança que o Senhor fez com Davi. E todas essas alianças, elas eram alianças feitas com o homem. Então, tinha, né, ali o papel do Senhor entregar uma promessa, um acordo ali, né, uma aliança para o homem, e o homem tinha, de certa forma, parte nisso. Porém, a graça, ela é a inauguração aí já de uma aliança entre Deus e Deus. Deus através de Jesus. Então, é uma aliança perfeita, que não depende do homem, não depende de nós, não depende do ser humano. Foi única e exclusivamente de Jesus Cristo. Porque nós não seríamos capazes disso, não seríamos capazes de cumprir isso, não seríamos capazes de cumprir a lei para ter acesso a isso. E então tem esse fator central, que é Jesus Cristo, a graça. O Senhor Jesus, ele é a graça em si só. Mas também nós podemos olhar para a graça no sentido de tudo, de toda a misericórdia do Senhor. Como esse texto aqui diz, ele faz chover sobre os bons e sobre os maus. Ou seja, o ar que nós respiramos é graça de Deus, é favor de Deus, é favor imerecido de Deus. Sabe, o nosso fôlego de vida, o nosso coração batendo todos os dias, o nosso acordar quando nós despertamos pela manhã, isso é a graça do Senhor. Nós não pagamos por isso, nós não temos nem a escolha disso. Isso é um presente que o Senhor nos dá. Amém? Tem um texto em Lamentações 3:22, eu não trouxe ele aqui no slide, mas a Bíblia diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aleluia. E é muito comum a gente atrelar a graça à misericórdia do Senhor. E, de certa forma, não está errado. A misericórdia, ela meio que está dentro, ela faz parte aí da graça, né? Faz parte desse pacote, vamos dizer assim, da graça. Porém, a graça, ela é muito acima, ela é muito além do que a misericórdia em si. Vamos tentar materializar isso para a gente entender. Vamos pensar em alguém que cometeu um crime. Uma pessoa, ela fez algo de muito errado, ela fez algo de muito mal, e talvez ali ela não queria fazer aquilo, independente do motivo ou não, mas ela cometeu algo passível de uma punição. E aí, o que seria a manifestação da misericórdia? Ter misericórdia com esse exemplo, com essa pessoa. Seríamos poupá-la da punição, talvez. Então, eu estou tendo misericórdia para com essa pessoa e eu estou poupando ela, evitando que ela tenha uma punição. Amém? Tranquilo até aí? E o que seria a graça, então? A graça, ela vai além. Além dela poupar, dela poupar essa punição, ela vai sofrer a punição no lugar dessa pessoa. Então, eu, no caso desse exemplo, eu vou sofrer a punição no lugar dessa pessoa. Eu não estou só poupando, mas eu estou tomando o lugar dele para ser punido. E é isso que o Senhor Jesus fez.
nós todos éramos passíveis da condenação, da ira do Senhor, condenados ao inferno por conta do pecado. Nós já todos nascemos pecadores. E o Senhor, ele tem misericórdia com nós. Todo o plano redentivo, todas as escrituras, tudo que aconteceu antes de Jesus, apontando para Jesus como uma sombra, também faz parte da misericórdia do Senhor. Porque ele poderia nos fulminar, ele poderia eliminar todo o ser humano. Porém, pela sua misericórdia, isso não aconteceu. Mas a graça é o que Jesus veio fazer aqui. Jesus, ele veio tomar o nosso lugar de condenação. Jesus veio morrer no nosso lugar. Nós é que éramos merecedores daquela morte. Nós é que éramos merecedor de ser condenados. Porém, o Senhor Jesus, ele vem e toma o nosso lugar. Amém? Tá dando para entender, pessoal? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Levanta a mãozinha aí. Se manifesta aí. Como é que é o nome? Se expressa. Através do emoji. Aí, glória a Deus. Já subiu um monte de dedinho. Aleluia. Que bom. Vocês estão me ouvindo. E aí, eu queria falar sobre entendido o que é graça, né? Então, a graça é esse favor imerecido. A graça, de forma central, é Jesus. É Deus, né? Como tudo. E também a graça é a manifestação da bondade e da misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Sabe, aquele livramento que nós temos, como eu disse, o ar que nós respiramos, o fôlego de vida, a nossa vida como um todo, ela está dentro disso, da misericórdia e da graça do Senhor, amém? Mas qual é a importância da graça? Alguém se arrisca? Vamos lá. A importância da graça. Meu Deus, o pessoal está tímido hoje. Amém. Vamos lá, então. Hebreus, capítulo 4, no versículo 16, a Bíblia diz assim: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A graça do Senhor, ela nos permite ter intimidade com Deus. Ela não só nos salvou, né, com a obra de Jesus na cruz, mas ela também nos permite nos relacionarmos. Ela permite restaurar a comunhão com o Senhor, restaurar a comunhão com o nosso Criador. Que nós possamos nos achegar a Ele, buscar Ele e Ele ser encontrado. Amém? Romanos 10, verso 4, a Bíblia diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. A graça, ela é essencial para nos salvar, para nos transformar, para nos sustentar e para dar esse acesso a Deus. Sem a graça, nós estaríamos completamente perdidos em nossos pecados. Mas, através da graça, nós podemos experimentar uma vida abundante em Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, já usando esse texto, né, que é Romanos 10 que eu li aqui, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crê, eu acredito que pode levantar essa pergunta. Não sei se levantou isso na sua cabeça agora, mas é uma pergunta que pode vir a surgir. O fim da lei, né, que a gente lê nesse texto, é o fim de todas as leis? Eis a questão. É uma boa pergunta. O fim da lei, ela não significa que as leis morais de Deus foram abolidas ou que a obediência a Deus ela é irrelevante agora. Isso é algo que é muito importante que nós precisamos entender. A lei, ela continua a ter um papel importante, pois ela revela o padrão de santidade de Deus. Ela revela a forma como Deus quer que os seus filhos vivam, como Deus quer que nós passamos a viver. E a lei, o fim da lei, ele refere-se à incapacidade da lei de justificar o ser humano diante de Deus. E o fato de que, por meio de Cristo, a justificação agora é recebida pela fé, é recebida através de Cristo, e não pela obediência da lei. A lei, ela é importante, ela é ótima, ela continua válida, porém ela não é capaz de nos justificar, ela não é capaz de nos salvar. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na última aula, né? Nesse sentido de achar que a lei é suficiente para alguma coisa, de achar que cumprindo a lei ou sendo excelente na lei de alguma maneira, isso de alguma forma pode trazer um entendimento de que nós somos merecedores. Amém? E não tem a ver com isso. Jesus, ele foi o único que cumpriu completamente a lei. E ele veio para se tornar esse sacrifício perfeito que a lei exigia, que a lei apontava. O fim da lei, portanto, então, quando a gente lê essa questão do fim da lei, ela tem a ver com a substituição da lei. Ela substitui essa lei antiga, que é baseada ali nos mandamentos, baseado no Moisés, naquelas 613 leis, e ela faz essa substituição
para a lei da nova aliança em Cristo, onde agora a justificação é pela fé. Amém? Até o texto aqui, Jesus dizendo em Mateus 5, né? Versículo 17, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não, eu não vim revogar, eu vim cumprir. É isso que ele está dizendo. Então, quando a gente olha lá aquele texto falando sobre o fim da lei, isso não quer dizer que acabou todas as leis. Agora não tem lei mais, não tem por que ter lei. Isso não é uma verdade, amém? A lei, como eu falei aqui, né, ela era 613 mandamentos. Porém, os mais comuns, né, que a gente conhece até, talvez saiba de cabeça, são os chamados 10 mandamentos, né? Esses são os centrais ali da Escritura, né? Dos mandamentos que o Senhor entregou para Moisés. E aqui, Romanos 13, o verso 8 a 10, diz assim, ó, quem ama o próximo, ele tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, tudo se resume nesta palavra, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, as leis morais relacionadas ao nosso próximo, né, relacionadas ao convívio que nós temos uns com os outros, relacionado ao relacionamento, ela vai incluir aí os 10 mandamentos e os princípios éticos universais. E Jesus e os apóstolos também, eles vão reafirmar essas leis no Novo Testamento, mostrando que elas devem ser aplicadas não somente externamente, não somente como uma prática aparente ou uma prática religiosa, não, mas ela deve ser apontada no nosso coração. Amém? E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, alguma contextualização sobre essas leis, os 10 mandamentos, que estão sendo aplicados agora no Novo Testamento. Amém? O primeiro mandamento, que vai estar lá em Êxodo 20, no verso 3, é não terás outros deuses diante de mim. E Jesus, isso é até bem claro, mas Jesus ele reafirma isso, ele reafirma a necessidade de nós adorarmos somente a Deus. Mateus 4, por exemplo, aponta isso. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. E a gente tem outros textos, né? Jesus lá comparando sobre Mamon e o Senhor, não adorar ao Mamon e tudo mais. E vão ter outros textos que nos mostram, né, que a nossa adoração deve ser somente para Deus, amém? 1 Coríntios 8, Paulo também diz isso, né, no versículo 6, ele reforça, né? Para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas. Então, o primeiro mandamento, ele continua válido, ele continua sendo reforçado aqui de uma forma talvez até mais elevada do que nos próprios mandamentos, como é o exemplo lá do caso do adultério, né? Jesus, ele dá esse exemplo, né? Se antes a lei estava falando lá, não adultera, agora eu estou falando até mais. Se você desejar, ali já no seu coração, você já está pecando, você já está num nível muito maior, muito superior do que era somente a lei escrita ali. Amém? Porque agora tem a ver com o nosso coração, com a intenção do nosso coração. O segundo mandamento, que está em Êxodo 20 também, no 4 a 6, diz assim, não farás para ti imagem de escultura. O Novo Testamento, ele também amplia esse conceito de idolatria, né? Tem a ver com isso. Para qualquer coisa que tome seu lugar, né? Não tome o lugar de Deus. Não somente criar uma escultura, mas também vai falar sobre qualquer outra coisa que nós coloquemos no lugar de Deus. 1 João 5, 21, o texto destaca, né? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, não tenham ídolos, né? Colossenses 3, 5 diz, a avareza é idolatria. Olha só, então, existem outras coisas que é idolatria, não somente uma escultura, como a lei dizia, né? Como o Antigo Testamento dizia. Amém, gente? Tranquilo até aqui? Aleluia. Glória a Deus. Isso aí, Johnny. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo 20, versículo 7. Jesus, ele nos ensinou que nós devemos ser sinceros e reverentes em nossa palavra. O texto de Mateus 5, 37 diz, seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Quando dizer sim, é sim, gente. Quando dizer não, é não. Nós não usemos o nome de Deus em vão, que nós não façamos promessa usando o nome de Deus em vão. Amém? Esse é uma aplicação desse texto no Novo Testamento. O quarto mandamento é lembra-te do dia do sábado, para santificar. Está em Êxodo 20, do 8 ao 11. E aqui, Jesus, ele nos ensina que o sábado foi feito para o homem, foi feito para o bem do homem, e não como um peso legalista. Em Marcos 2, 27, a Bíblia diz assim, ó, o sábado foi feito por causa do homem.
e não o homem por causa do sábado. Aqui Jesus ele vai estar dizendo lá assim, se o seu boi, se o seu bezerro cair no buraco no sábado, você não vai lá salvar ele e tudo mais? Esse contexto, vamos tentar trazer um pouco para esse mandamento mais a fundo. O sábado, naquela época, o trabalho era muito diferente do trabalho que a gente tem hoje, né? O modelo de trabalho, o modelo de culto ao Senhor era muito diferente, vamos colocar assim. As pessoas, elas não tinham, né, ponto ali para bater, igual a gente trabalha de 8 a 5, de 8 a 6, de 9 a 5, enfim. A pessoa trabalhava, tinha a ver muito com a correria do dia a dia, o trabalho, e a adoração naquele tempo, eles tinham que ir até o templo. E muitas das vezes o templo era longe, as pessoas moravam no campo, elas moravam afastadas. Então o Senhor ele institui o sábado, a guarda do sábado, para o bem do homem, no sentido do que o sábado vai ser o dia onde vocês não vão fazer nada e vocês vão adorar o Senhor, vocês vão até o templo, vocês vão se santificar, vocês vão preparar o seu sacrifício, vocês vão até o templo e fazer toda a cerimônia para adoração. Amém? Porém, quando Cristo vem, essa transição, ela acaba, essa parte cerimonial, ela acaba, porque hoje o templo somos nós. Nós não necessitamos de ter que ir até o templo e realizar um sacrifício. Não, hoje nós podemos adorar o Senhor em espírito e em verdade, aonde quer que nós estejamos. Então, o sábado ele tem a ver mais com a adoração ao Senhor. Aqui em outro texto, Mateus 12, diz assim, ou vocês não leram na lei, que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia, e contudo ficam sem culpa. Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia e não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. O que ele está dizendo aqui? Que todos tinham que guardar o sábado, eles não podiam trabalhar, eles não podiam fazer diversas coisas, havia muitas regras sobre o sábado. Porém, os sacerdotes que estavam no templo, eles acabavam, o texto até fala aqui, profanando esse dia, sem culpa. Por quê? Porque eles tinham que trabalhar. Eles tinham que ficar no templo para receber o pessoal e fazer todas as práticas cerimoniais que eram feitas naquela época. Eles tinham que avaliar o cordeiro, eles tinham que fazer o sacrifício, eles tinham que aspergir o sangue. Então, eles acabavam que eles trabalhavam. E isso tem a ver conosco hoje também, porque nós somos todos sacerdotes. O servir ao Senhor, o ir à presença de Deus, ir até o templo físico, né? Ir até a igreja, colocando assim, o servir, isso tudo tem a ver com a adoração ao Senhor. Isso tudo tem a ver com o nosso sábado, com o nosso apontamento para a adoração a Cristo. Amém? O nosso sábado, o verdadeiro sábado é Cristo. Esse é o nosso sábado espiritual. É por isso que nós não guardamos literalmente o dia do sábado. Amém, gente? Ficou claro aqui? Alguma dúvida? Na parte mais complexa, eu acho. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Então, vamos em frente. Quinto mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. Está em Êxodo 20, 12. Esse princípio ele também é reafirmado ali por Jesus, por Paulo, né? Paulo aqui em Efésios 6 vai dizer, né? Filhos, obedecei a vossos pais do Senhor, pois isto é justo. Esse já é um mais simples, né? A gente deve até hoje, né? Esse é um mandamento, se não me engano agora, é o primeiro mandamento com promessa, né? Honra teu pai e tua mãe e terá longanimidade aí de vida, né? E tudo mais. Então isso se estende, né? Não foi abolido, novamente, como o ponto que a gente tá falando aqui. Amém? O sexto mandamento, não matarás. Êxodo 20, 13. Aqui, né, no caso, Jesus até aprofundou também, elevou esse mandamento, né, dizendo que já a raiva e o ódio são tão condenáveis quanto o assassinato. Olha só, Mateus 5, 21, 22 diz, todo aquele que se irar contra o seu irmão já será réu de juízo. Olha só, então é o mesmo conceito, né, do exemplo do adultério. Antes tinha que ter a prática, né, a prática do adultério para ser o pecado. Jesus diz, não, se você desejar ali, cobiçar no seu coração, você já está pecado. Aqui também, você tinha que matar para isso ser, né, considerado ali um pecado. Aqui não, o Senhor já está dizendo, se você se irar, se sentir raiva, se sentir ódio, se você desejar matar o seu irmão ali, você já está também cometendo esse erro, né, falhando aí no mandamento. Então, isso se estende também para o período da lei, o período da graça, perdão. Amém? Sétimo mandamento, não adulterarás. Êxodo 20, 14. É o exemplo que eu estou dando aqui já, né? Já me antecipei com esse exemplo, né? Jesus, ele ensinou que o pecado do adultério, ele já começa ali no coração, né? Não tem a ver somente com o ato,
Mateus ali, né? Tudo faz parte até do ensino do Sermão do Monte. Mateus 5, 27, a Bíblia diz: quem olhar para uma mulher com a intenção impura, já adulterou com ela no seu coração. Então, de novo, tá elevando até o que era a lei. Amém? Oitavo mandamento, não furtarás. Êxodo 20, 15. Aqui nós temos Paulo, né, reforçando que nós devemos trabalhar, que nós não devemos roubar, né? Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Até me veio de memória aqui que eu não coloquei, mas acredito que João Batista também, quando ele estava ali batizando, próximo ao Rio Jordão, né? O pessoal vinha, você chegava até ele, e ele arrependa-se, e ele dizia isso, né? Aquele que roubava, que não roube mais, aquele que trabalhe para honrar o Senhor e tudo mais. Tem a ver com isso também. A lei, né, em si, nesse sentido, ela segue, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20, 16. A mentira, ela é condenada, né, e a verdade, ela é exaltada. Isso, né, até, de certa forma, é óbvio. Colossenses, né, 3, 9, a Bíblia diz: não mintais uns aos outros, ou seja, não conte mentiras, não dê falso testemunho, né, contra a pessoa, não. Aí vai abranger tudo isso, né. E o décimo mandamento, já é o último, né, não cobiçarás. Êxodo 20, versículo 17. A cobiça é uma raiz de muitos pecados, né, e ela com certeza deve ser evitada. Lá em Lucas 12, verso 15, a Bíblia diz, né, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Ou seja, não cobice, não seja avarento, e por aí vai. Então, aqui, né, resumidamente, os 4 primeiros mandamentos, eles vão falar sobre amar a Deus, sobre o nosso amor para com o Senhor. E os 6 outros, né, os 6 últimos, eles falam sobre o nosso amor com o próximo. E Jesus, ele basicamente ele resume, né, esses 2 grandes mandamentos. Ele até, quando é perguntado, né, Senhor, qual é o principal mandamento, tudo mais, a Bíblia vai dizer assim, né, as palavras de Jesus, Mateus 22, do 37 ao 40, a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, que é semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, tá dizendo, né? Ama a Deus, os 4 primeiros ali falando sobre amar a Deus, e ame o teu próximo, e os outros 6 falando sobre amar o próximo. Amém? Para Deus, tranquilo até aqui? Amém, glória a Deus. Dina, Fala só para comigo. completar o nono, é interessante, né? Porque o não dirás falso testemunho na lei era no sentido de fazer parte de um processo judicial mesmo, né? De você não dar um testemunho, ou seja, contar uma mentira num momento de julgamento contra outra pessoa. E aí, como você botou aí, na graça ele está falando a todo momento, porque o grande juiz, que é Deus, está de olho, não é perante juízes humanos, né? Então, a questão de não dar falso testemunho no sentido de não falar mentira, ele tá dando eco, né? Eita. Tá dando eco? Desculpa. Fala aí de novo. Não, é só essa questão de que, né, na graça isso se eleva, porque agora é tudo perante Deus, né? Não é perante mais as pessoas. Né, cada um daqueles atos, né, de todos os mandamentos, não adulterarás, não furtarás, a gente vê que realmente na graça está sendo elevada, porque isso tudo está sendo levado para diante de Deus. Você está diante de Deus agora, então todos os seus atos e tudo que você tem que prestar conta não é para o sacerdote, não é para que outra pessoa veja, é porque Deus está te observando, Deus está de olho. Então ele sonda e conhece seu coração. Então você não vai dar falso testemunho não para fazer parte de um julgamento para condenar outra pessoa. Você não vai falar mentira contra outra pessoa, porque Deus, que é o justo juiz, ele está observando o que você está dizendo. Aí a questão do não furtarás, aí, né, no Antigo Testamento só fala, não furte. Paulo reforça, você não vai só não furtar, você vai ainda trabalhar para poder abençoar outro. Né? Então, realmente tudo mais amplo. Enfim, né, só para trazer esse adendo aí. Amém, glória a Deus. É isso aí. Ele eleva, né? Ele não vem para acabar com a lei, ele está elevando o nível da lei, né, ao nível de
agora de entendimento, de relacionamento maior com Deus, né? Que se a gente parar para pensar lá no próprio deserto, né? Quando o Senhor vem ali falar com Moisés e depois acontece os mandamentos, o Senhor queria relacionamento com o povo, o Senhor queria se relacionar com o povo, o Senhor queria que o povo se santificasse para que houvesse o relacionamento, né? Porém, desde daquela época, o povo ali, não quero, tô com medo, tal. A gente conhece a história. E hoje, o relacionamento através de Jesus é o que foi restaurado, né? Hoje nós podemos nos relacionar a Deus. Então, basicamente, os mandamentos estão dentro do nosso coração, né? É aquela questão de buscar no Senhor, buscar o Espírito Santo, né? Entender aquilo que é muito mais elevado do que está escrito somente. Glória a Deus. Cadê? Aqui. Amém. E aí, uma pergunta, né? Como nós devemos nos relacionar com a lei, então? A lei moral, né, que tem a ver com isso que a gente está falando, que tem a ver com o próximo, amar o próximo, tem a ver com esse entendimento, né? Ela é válida, porém, como eu disse, né, ela é aplicada pelo amor, ela é guiada pelo Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E a forma como nós nos relacionamos com o outro, ela tem que revelar isso, tem que revelar esse caráter de Cristo sendo formado, né, sendo aperfeiçoado em nós. Amém? A lei cerimonial, ela foi cumprida em Cristo, ou seja, né, Cristo, ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus, né, as cerimônias ali tinham muito a ver com isso, né, a forma como deveria ser feito para ele se santificar, o animal tinha que ser perfeito e tal, como o sacerdote iria fazer, como ele iria matar, como ele iria separar a carne, como ele ia tirar o sangue, aspergir, toda essa parte cerimonial, ela foi cumprida em Cristo. Jesus, ele veio, né, como o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, e ele realizou esse sacrifício, né, de uma vez por todas. Então, essa parte cerimonial, ela foi cumprida em Cristo. Amém? E o terceiro seria a lei civil, né, ela acaba tendo esses princípios úteis ainda, né, nós devemos viver com ordem e decência, obviamente. A lei civil aqui, ela tem a ver com o Estado, vamos colocar assim. Então, no Novo Testamento, nós podemos ver também essa aplicação sendo válida, né, Mateus aqui 22, no verso 21, diz a Bíblia, né, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus, ele já está ensinando ali também que nós devemos respeitar as autoridades civis, né, a Bíblia, ela nos orienta, inclusive, a orar, né, pelas autoridades, todas as autoridades instituídas por Deus, né, aqui, tá até aqui, né, Romanos 13, toda autoridade é instituída por Deus. Então, a gente consegue ver, né, que Paulo, ele acaba ensinando também que o governo, né, vamos dizer assim, a nação, ela tem um papel da manutenção da ordem. Então, nós ainda temos, né, esses princípios da lei civil aí, sendo úteis, né, vamos dizer assim, sendo utilizadas e devendo ser obedecidas. Por exemplo, nós temos que obedecer às leis de trânsito, nós estamos sujeitos a elas e temos que obedecer a ela, amém? Não é porque nós estamos no período da graça que agora eu não preciso obedecer lei de trânsito nenhuma, não tem mais lei, porque tem gente que tem esse tipo de pensamento radical, tá? E isso está errado, né? Nós, sim, temos que respeitar, temos que ter ordem e decência, estamos sujeitos aí às leis civis também. Claro, tá, um parênteses aqui, que esteja respeitando a Bíblia, né? Que esteja de acordo com a palavra de Deus, seja mandamento. Se por algum motivo doido, sei lá, talvez algum país ele coloque como uma lei, como uma obrigatoriedade, alguma lei civil particular ali, que vá contra, ou fira algum princípio bíblico, ou que vá contra a Bíblia. Aí já entra nesse fator que nós aí nós não devemos essa obediência, a palavra do Senhor, ela é prioridade, amém? A palavra do Senhor, ela que manda em tudo, e ela é a prioridade, e o Senhor é a nossa prioridade. Amém? Tranquilo? Glória a Deus. 4, né? Nós vivemos, então, na nova aliança, onde tem a ver com isso. A obediência, ela vem da fé e do amor, né? Ela vem desse relacionamento com o Senhor Jesus. Porque Romanos 6,14 diz, né? Porque o pecado, ele não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Aleluia? Glória a Deus. E aí, vem a outra pergunta. Como acessar a graça? Alguém se arrisca? Perdeu a vergonha? Deixa eu ver se tem alguma mãozinha levantada. Um monte de mãozinha levantada. Glória a Deus. Então. Como é que levanta? Tem uma mãozinha ali para isso aí, mas se aí, quiser falar só no microfone também, pode falar. Glória a Deus. Glória a Deus. Acessar a graça só através do. A gente aceitando Jesus Cristo. Eu tenho que colocar no mudo aqui para não dar eco, né? Desculpa.
Repetir de novo? Eu acho que acessar a graça apenas, ou pelo menos através apenas de Jesus Cristo. Não tem outra maneira. Amém. Sim, sim, glória a Deus, tá dentro, mas tem mais um pontinho. Mais alguém quer arriscar? Então, amém, vamos lá. Pode falar, fala aí, Vini, deixa eu pôr todo mundo aqui. Arrependimento? Eu lembro daquela parábola do rei e do credor, né? Que o credor devia uma grande dívida e ele pede por misericórdia, né, para o rei e tal, e é uma parábola de Jesus, né? E aí o rei perdoa, né? O rei perdoa a dívida e tal, e tem toda aquela história depois que esse credor não perdoa a dívida do outro, e tal, mas chama a atenção que diz que tipo ele clama, né, por misericórdia ali e tal pro rei e o rei perdoa ele, né? Não sei se tá certo. Sim, top, top. Não, ele vai estar dentro também, o arrependimento, ele vai estar dentro, a gente vai contextualizar isso, mas tem uma coisinha ainda a mais ali. Aí, ó, a Cris respondeu, pela fé, glória a Deus. É isso aí. Cadê o slide perdido? Ah, tá aqui. É isso aí. Efésios 2, versículo 8 e 9, a Bíblia diz, porque pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, para a gente acessar, a gente ter esse acesso, né, porque o que a gente está falando, que a graça é Jesus, né? Jesus veio, ele morreu na cruz, ele tomou o nosso lugar, ele pegou a condenação que era para ser nossa e levou sobre ele, e está tudo aí disponível. Então, como que a gente acessa isso? Como que a gente acessa Jesus? Aí entra mediante a fé. Nós precisamos ter fé na obra de Jesus, nós precisamos ter fé na cruz, né? Para que nós acessemos isso. Amém? A graça ela é acessada unicamente por meio da fé em Jesus Cristo. Não tem como nós obtermos a graça, né? Através da nossa própria obra, através dos nossos méritos, mas nós devemos aí receber isso como um presente de Deus, pela fé. Esse acesso aí à graça vai começar aí com arrependimento, que eu te falei até que estava dentro, a gente precisa se arrepender, mas a gente vai arrepender do quê? Se a gente não conhecer, não ter esse entendimento de quem Jesus é e do que Jesus fez por nós. Então nós precisamos reconhecer isso, reconhecer a necessidade que nós temos de um Salvador e aceitar isso, ter essa aceitação do sacrifício de Cristo em nosso lugar. Aí essa questão do arrependimento, como você bem falou, Vini, entra nisso aí, né? Ali mostra muitamente isso, né? O servo ali, ele tem uma dívida perdoável, vamos colocar assim, um valor, é como se a gente hoje tivesse, lá, tô devendo R$30 para alguém, e a pessoa, tá tranquilo, não precisa pagar, acabou, tá quitada a dívida. Amém, eu vou ter ali um nível de gratidão, né? De R$30, porém, aí eu tenho uma dívida que ela é impagável, eu tenho uma dívida infinita, que eu vou ter que ficar devendo pro resto da minha vida, toda a minha geração vai ficar devendo, meu filho, meu neto, meu bisneto, todo mundo já vai nascer devendo, vai ter que o resto da vida atrás dessa dívida, e o Senhor é essa dívida que o Senhor nos perdoa, é essa dívida que nós colocamos diante dele, amém? Nós vamos ter um nível de arrependimento, de gratidão, de entendimento muito maior quando nós temos essa noção, quando nós temos esse entendimento do tamanho da nossa dívida. Amém? E aí, Romanos 5, né, versículo 2, diz assim, né, pelo qual também temos acesso pela fé a essa graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A graça, ela nos justifica, ela nos transforma e ela nos capacita também para viver uma vida que reflete o caráter de Deus. Ela é o meio da salvação e a base da vida, da nossa vida cristã. Amém? E aí, trouxe aqui um resumo, né, de alguns pontos, a gente já está caminhando para o final. A graça de Deus, ela é a base da nossa salvação, amém? E da nossa vida em Cristo. Ela foi dada para nos justificar, ou seja, para nos tornar justos, para nos perdoar dos nossos pecados, né, para nos tirar do lamaçal do pecado ali, para nos transformar e nos capacitar a viver segundo os padrões de Deus. Até aqui me veio uma analogia que eu lembrei, até em relação ao lamaçal, né?
essa questão da graça. Às vezes a gente pode aplicar a graça somente a salvação, a justificação ali, né? O perdão do pecado. É como se pegasse alguém que está num lamaçal, está todo sujo de lama, está preso ali na lama, e eu tiro essa pessoa. Eu tiro aquela pessoa dali. Então eu salvei ela desse lugar de lama que ele estava atolado, que ele estava preso. Eu tiro ela, então eu estou salvando ela ali, né? Basicamente, estou tirando ela daquele lugar. Mas não é só isso. A graça, ela também é aquilo que vai limpando. Ela vai lavando. Ela não vai deixar sujo. Ah, tirou, salvou, beleza, agora vai e vive a vida aí. Não, ela vem limpando. Aí a questão de sermos, né, transformados. É o processo de ser salvo, de continuar sendo salvo, e ser salvo depois, né, o nosso corpo aí em 3 partes, né? Aí até vão ter outras aulas, outros módulos que vai abordar esse tema mais profundamente. Mas eu acho que esse entendimento é claro para todos, né? O pastor Fernando ensina isso, ele prega isso, né? A salvação, ela tem de 3 formas, né? A gente é salvo ali, a gente continua sendo salvo e a gente vai ser salvo, amém? Então a graça, ela faz parte disso tudo. Ela salva, ela nos tira desse lugar de pecado, da lama do pecado, da sujeira, mas ela continua nos limpando, nos santificando, nos transformando, ela nos ajuda a viver essa vida, né, de santificação, e ela também, ela aponta para essa esperança da volta de Cristo, né, da segunda vinda de Cristo aí, da transformação completa. Amém? Então, tem tudo isso. Terceiro ponto aqui, né, do resumo. A transição entre a lei e a graça não anula os princípios da lei, tá bom? A lei foi cumprida através de Jesus, mas há uma transição de lei, né? A gente passa a viver agora sobre o relacionamento, a obediência, né? A nova aliança em Cristo Jesus. A graça, ela é o meio pelo qual nós somos reconciliados com Deus e nós recebemos a justificação. Amém? E a graça, ela é acessada pela fé. Ou seja, como nós acessamos a graça? É pela fé. E a graça também, ela leva o cristão a uma vida de obediência e santidade. Até como, né, eu já acabei falando aí do lamaçal, é o ponto aqui. Ela, não por imposição agora, né, mas é como um fruto de um coração transformado. Ou seja, agora nós vivemos uma vida de obediência, não porque nós somos obrigados a obedecer uma lei, mas é um retrato do que o nosso coração se transformou por conta da graça. Amém? Nós somos transformados, somos resgatados, salvos, agora temos o Espírito Santo vivendo em nosso coração, e as nossas obras, ou a nossa obediência, tudo que nós externamos agora é porque fomos salvos. Amém? E o último ponto ali, Jesus, em sua vinda, ele cumpriu completamente a lei, e ele se tornou o sacrifício perfeito que a lei exigia. O fim da lei é, portanto, a substituição da antiga aliança, que é baseada na lei, pela nova aliança em Cristo, onde a justificação é dada pela fé. Amém? Eu até coloquei aqui, seria quase que como um dever de casa aí. A gente lê Hebreus, né? Capítulo 9 e capítulo 10. São 2 capítulos inteiros. Como o tempo está a nosso favor aqui, eu vou ler bem rapidinho. Isso aqui vai, né, contextualizar e quase que resumir também, faz parte do resumo, né? Tudo que a gente está falando. Olha só, Hebreus 9, a Bíblia diz assim, depois, aí fica o dever ainda, depois você lê de novo em casa, com mais calma, né? Eu vou ler aqui corrido, mas lê a Bíblia devagar, né? Modo ler a Bíblia devagar. A Bíblia diz assim, Hebreus 9, ora, a primeira aliança possui ordenanças para adoração e também um tabernáculo terreno, pois foi levantada uma tenda, cuja parte da frente, conhecida como lugar santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da preposição. Mas, atrás do segundo véu, havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se posicionava o altar de ouro puro para o incenso e a arca da aliança, também toda revestida de ouro. Nessa arca estava um vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca ficavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. O propiciatório. Contudo, não é nosso propósito detalhar esse assunto agora. Então aqui ele deu um resumo de como era lá no período da lei. Acima da arca ficavam os querubins. Ora, logo, após tudo isso estar assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente na parte inicial do tabernáculo, a fim de realizar os atos sagrados de culto. No entanto, na segunda parte da tenda, o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote é que podia entrar lá uma vez por ano, e jamais sem apresentar sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância.
Olha só, eles tinham que sacrificar animais por pecados que o povo nem sabia que estava cometendo. O povo nem sabia que estava alguma coisa na lei e cometeu um pecado, então eles faziam um sacrifício por um pecado que, porventura, poderia vir a ter sido cometido, para que quando o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos, não achasse sobre ele culpa nenhuma de pecado. Naquele momento, o sangue, né, do sacrifício desses animais deixava ele ali santificado e podendo acessar por um período de tempo. Por isso que acontecia isso uma vez por ano. 9. Esse fato transforma-se numa ilustração para os nossos dias. Olha só, esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram tão somente ordenanças que tratavam de comida e bebida de várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do tempo da nova ordem. Olha aí. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação, não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Olha só, vou até repetir isso. Purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. No caso de um testemunho, é imperioso que se comprove a morte daquele que o determinou, porquanto um testamento só tem validade legal após a confirmação da morte do testador, considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo quem o fez. Por essa razão, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, tendo em vista que, depois de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, Moisés levou sangue de novilho e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de hisopo, e aspergiu sobre o livro e toda a população, declarando: este é o sangue da aliança, a qual Deus ordenou para que obedecessem. E procedeu da mesma maneira, aspergindo com o sangue o próprio tabernáculo e os utensílios usados nas cerimônias sagradas. De fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Portanto, se fez necessário que as representações das construções que estão no céu fossem purificadas mediante tais sacrifícios, mas os próprios elementos celestiais, por meio de sacrifício muito superiores a este. Pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote que entra de ano em ano portando sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo. Mas agora, ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. E assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos os que o aguardam. Aleluia. Glória a Deus. Bom, aí de novo, né? Eu li aqui de forma rápida, mas você vê que assim, esse texto, ele já vem resumindo tudo. Ele mostra como era a cerimônia na antiga aliança, como que acontecia as coisas, precisava ali do sangue dos animais, né? O texto até fala, né? O sangue é o que sacramenta ali a aliança, né? Então precisava daquele sangue que Moisés aspergiu, a gente até falou disso na aula passada, né? Porém, Cristo, quando ele vem, ele substitui isso aí tudo. Ele é aquele que é o sumo sacerdote, ele é aquele que entrou e com o seu próprio sangue
que se sacrificou de uma vez por todas, não tem necessidade de ficar de ano em ano refazendo isso, de uma vez por todas, ele fez isso, ele veio para nos salvar, e nós o aguardamos para a sua segunda vinda. Amém? Sei que foi um texto um pouco maior, mas eu acho que é muito válido, tem tudo a ver com o que a gente está falando. E aí, de novo, eu incentivo e deixo aí de lição de casa para lermos capítulo 9 e 10 de Hebreus devagar, bem mais devagar do que eu li aqui agora. Amém? Glória a Deus. E aí, eu queria saber se temos dúvidas, queria ouvir vocês, opiniões, comentários, contribuições. Glória a Deus, Cris levantou a mão, pode falar, deixa eu ir colocando no mudo aqui para não dar eco. Pode... Paz, irmãos, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, glória a Deus. Queria compartilhar 3 versículos com vocês que eu gosto muito, que fala dessa graça, e fala, Diran, desses 3 aspectos aí que você falou, né? Que fomos salvos, estamos sendo e seremos, né? Que está lá em Tito 2, que fala assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. A graça é uma pessoa, né, que se manifestou e que nos salvou e que continua, né, nos ensinando a renunciar todas essas paixões, a viver de maneira santa, sensata, justa, e nós aguardamos, né, a volta do Senhor, essa gloriosa manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse texto, ele deixa bem claro isso, né, esses três aspectos aí. Se manifestou salvadora, nos ensina e nos traz esperança para aguardar aí o retorno dele. Era isso. Amém. Obrigado pela oportunidade. Amém, glória a Deus. Esse texto é top. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho dele também, acho, na aula que vem, mas é isso aí, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Fala aí, quem mais levantou a mão aí? Opa, Fala aí, Renato. eu. Enquanto o pessoal aí está preparando as perguntas, eu só queria falar sobre que eu estava refletindo na hora que você estava falando, né? Na verdade, eu queria falar de 2 textos, né? A questão lá do fim da lei, né? Para a gente entender um pouquinho melhor. O fim da lei, que é no sentido de chegar até Cristo, né? Então, a lei era, como você falou na aula passada, né? Era no sentido de proteção, de condução. Então, se a gente quisesse fazer uma associação, lembra que o objetivo era alcançar a presença do Pai, né? 100%, né? Você está diante de Deus mesmo. Voltar ao Pai, né? Aquele acesso que Adão e Eva tinham, né? Lá no começo. A lei nunca conseguiu fazer isso, né? Essa é a questão. Então, quando a palavra fala que o fim da lei é Cristo, a gente pode pensar no seguinte, que a lei era apenas uma rua, uma pequena rua, que estava conduzindo todos até a rodovia principal que conduz a Deus, que é Cristo. Então, quando fala que o fim da lei é pensar que o fim dela é para que você tenha acesso a Cristo, chegue a Cristo, né? Então, a lei, ela foi, como a gente falou na passada, né? Ela teve o seu papel de importância por ser referência para que Cristo cumprisse tudo, mas que ela principalmente conduzisse no sentido, como se elas fosse um pequeno caminho para conduzir para o verdadeiro caminho, né? E aí Cristo fala: eu sou o caminho que leva ao Pai, né? Você vem ao Pai através de mim. Então, a gente pode pensar no seguinte: a lei tem como finalidade te levar a Cristo, que tem como finalidade te levar ao Pai, né? Então, é uma pequena ruazinha te levando para a grande rodovia que vai te permitir chegar
a cidade santa, que é o Pai, que é onde está a presença de Deus, né? E aí, o que a gente, e reforçando um pouco o que você falou hoje também, né, de que, não tem mais lei, né, a lei acabou. E você afirmou, não é isso, não é que a lei acabou tudo, apenas houve uma mudança de lei, né, a gente pode dizer assim. Então, hoje nós estamos debaixo de uma lei também. Mas que lei é essa? Aí, quando a gente vai lá em Romanos 8:2 fala, porque a lei do Espírito de vida. Então, está afirmando que a gente está debaixo, sim, de uma lei, a lei do Espírito, que é o Espírito que coloca a lei no meu coração, e como você falou, né, a gente vai viver em amor e guiado pelo Espírito para poder cumprir essa lei, não é essa nova lei, é a lei completa, na verdade, é a lei verdadeira, é a lei do Espírito. Ou seja, a lei do Antigo Testamento é apenas uma sombra da lei verdadeira, que é a lei do Espírito dentro de nós, onde nós temos livre acesso ao Pai. Então, é isso, é a mudança da lei. A antiga lei, ela tinha como objetivo revelar o nosso pecado, que leva à morte, porque a continuação do texto fala, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei do pecado e da morte me conduziu até Cristo, porque, como a gente falou, a questão do arrependimento, que vem através da fé, mas você citou aí a questão do peso da sua dívida, é a lei antiga que mostra isso, o peso da dívida que você tem diante de Deus, e aí te conduz a essa graça que te permite agora viver essa nova lei, né? Essa nova lei, ou a lei verdadeira, que é a lei do Espírito. E aí completa todos os textos, né? Que é o Espírito que coloca a lei de Deus no meu coração. Eu tenho uma nova natureza, que é uma natureza espiritual, que me permite agora, sim, ter acesso a Deus e cumprir aquilo que era impossível antes, através do Espírito em nós. É isso. Amém. Pode falar, Vini. Tem um texto bem interessante também em Hebreus 7, né, versículo 11 e 12, que o autor de Hebreus ele começa a falar, né, a respeito que Jesus ele é da ordem, ele é sacerdote, né, segundo a ordem de Melquisedeque, e se encaixa um pouco com isso que o Renato falou, que nesse texto ele vem dizendo assim, que ele equipara, né, fala sobre a lei, né, que era necessária a lei naquela época tal, mas ele fala de uma mudança de sacerdócio, e que quando a mudança de sacerdócio, como Jesus, né, é um sacerdote, né, quando a mudança de sacerdócio é uma mudança de lei. E eu achei, assim, bem interessante e relevante aqui com o nosso assunto também. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo. Mais alguém quer falar? Deu chat. Amém, amém, glória a Deus. E pode compartilhar. Eu acho assim, um ponto, né, é a importância do evangelho, né? De pregar o evangelho. Até o pastor fala isso, né? O evangelho é uma pessoa. E nós precisamos ter essa consciência, né, na história toda, né, de quem Jesus é e de entender todo o panorama para que a gente possa ter essa consciência de o quão necessitado de Jesus nós somos, o quão necessitado desse Salvador nós somos. E quanto mais entendimento nós temos disso, mais nós vemos, que nem a parábola, né? Maior é a nossa gratidão, maior é o nosso entendimento acerca da necessidade de Jesus. Sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não somos capazes de nada. Sem Jesus nós, nem respirar o ar nós não seríamos capazes de respirar. E a importância de ter o entendimento desse evangelho completo, né? Desse evangelho todo, para que nós tenhamos a vida transformada. Amém? Eu acho isso muito, muito legal. Glória a Deus. Fala aí, Lucas. Enquanto o Renato, boa noite primeiramente, né, irmão? Todo mundo aí.
Enquanto o Renato estava falando ali de caminho que leva a Deus, lá em Isaías, no capítulo 35, no versículo 8, onde se fala do caminho de santidade, onde nem o mais tolo conseguiria sair dele, e que esse caminho levaria o povo à glória, à nova glória de Sião, tiraria o povo do cativeiro e levaria a Deus. É justamente por meio da graça, né? Esse caminho que nos leva até Deus, a ser religados a Deus por meio de Cristo. E como que isso foi profetizado lá atrás, como que todo o plano de Deus foi falado, mostrado aos seus e profetizado, e como que tudo se cumpriu em Cristo. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí. O Lucas, qual que é o versículo? Aí você tem Desculpa, certinho? foi Isaías 35, do versículo 8 em diante. Show, já vou pegar aqui logo, para juntar com os outros aqui. Valeu, glória a Deus. A Bíblia toda aponta para Cristo, né? É incrível. A gente vai vendo e vai tendo revelação e tudo vai apontando. A Bíblia própria fala, né? Tudo era uma sombra do que haveria de vir, né? É maravilhoso. Glória a Deus. Fala mais aí, gente. Quero ouvir aí, ó, mais textos e revelações como essa. Compartilha aí. Mais ninguém? Enquanto o pessoal aí vai pensando mais um pouco. Então, Diran, eu não sei se é uma coisa que sempre mexeu um pouco comigo, e aí, cara, sua aula foi maravilhosa para me trazer um entendimento mais completo do sábado, do que a gente estava conversando. Eu tenho o privilégio, amado, de receber informações antecipadas, sabe? Aí, eu e o Diran, a gente conversou antes da aula, né? E eu até falei algumas coisinhas para ele, né, e tal. Só que, cara, foi tanta coisa sobre o sábado, porque é o seguinte, né? Todos os mandamentos, quando você para e olha, são bem claros no Novo, né? E o sábado, para mim, mesmo, né, os textos que você apresentou, realmente, para mim, o sábado era um ponto, assim, que eu sempre refletia um pouco mais, que ele parece um pouco abrupto, né, em relação aos outros. Mas o sábado, do jeito que você apresentou, né, que é justamente a questão de que eu não preciso mais de um dia específico para ter acesso ao Pai. Então, assim como a própria lei caducou, no sentido de que ela perdeu a sua, a sua eficácia, porque o propósito dela se cumpriu, que era proteger até Jesus voltar, o sábado também. Ela tinha sua validade porque ela tinha realmente um papel muito importante ali, mas até que a plenitude chegasse. Ou seja, o sábado, ele realmente não... Você não tem necessidade mais de um sábado para fazer aquilo que o sábado exigia. Você pode fazer isso o tempo todo. Então, vários textos falam, primeiro, que nós temos acesso ao templo, nós somos sacerdotes e que nós oferecemos sacrifícios. E aí, né, são vários textos que falam justamente no sentido de sacrifício que nós oferecemos. E um dos textos, né, fala do sacrifício que é feito no sentido de amor, assim como Cristo fez. Cadê? Eu acho que eu mandei esse texto, deixa eu pegar aqui, só rapidinho. Porque eu achei ele muito claro nesse sentido de que agora nós cumprimos esse sábado quando vivemos em amor com o próximo, né? Eu não tô achando. Mas, enfim. E aí, qual que é o mais interessante de tudo? O sábado, tanto nesse sentido de objetivo e função dela, ela se cumpre hoje em dia a qualquer momento, a qualquer instante, ou seja, eu tenho livre acesso, porque o véu foi rasgado, e o texto de Hebreus fala, agora eu posso entrar ousadamente no Santo dos Santos. Olha só, que isso podia ser feito uma vez no ano. Não é só a questão do Shabat, é a questão de se colocar na presença onde antigamente apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia fazer.
Então, o objetivo do sábado, ele se cumpre hoje em nós, e a palavra sábado ser no sentido de descanso, a gente encontra descanso porque agora em Cristo nós temos paz com Deus, né? Então, esse descanso é nesse sentido, você tem paz com Deus. Então, você pode descansar plenamente em Cristo. Isso não precisa de um dia, né? Você pode fazer realmente a qualquer hora, a qualquer momento, porque você é o templo, você oferece os sacrifícios, o sacerdote não precisa guardar o sábado, então nós somos sacerdote, né? Fazemos parte do corpo de Cristo, que é maior que o templo, ou seja, é maior do que nós que somos o templo, né? E nós temos livre acesso à presença de Deus e oferecemos os sacrifícios agradáveis, que é o nosso culto, né? No sentido de... Aqui, ó, achei. Efésios 5, 1, 2 fala: sede, pois, imitadores de Deus, como filhinhos amados, e andai em amor. Ele está falando para a gente andar em amor. Quando a gente anda em amor, aí o texto continua, né? Como também Cristo nos amou. Então ele está falando que a nossa forma de viver amando é igual a de Cristo, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave, em aroma suave. Então, viver em amor realmente é oferecer sacrifícios a Deus de forma constante e contínua. Ou seja, não precisa de um sábado para isso, né? Enfim. Amém. O texto que você falou aí também é o Hebreus 10, 19, eu até mandei aí, que diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. É isso, né? A gente tem o acesso, né? A obra que Cristo fez nos permitiu o acesso para que nós também possamos nos achegar, né? Entrar no Santo dos Santos e viver esse lugar de relacionamento e paz com Deus. Glória a Deus, aleluia. E eu fico empolgado, aleluia. Fala aí, Roberto. Amém, irmãos, paz, tudo bem? Só complementando, porque quando o Renato estava falando, né, sobre a gente ter livre acesso à presença, e o Diran, ele começou, acho que foi no começo da aula, né, que você começou falando que, porque a lei, a gente não tem que mais cumprir a lei, né, a gente pode viver de qualquer maneira. E aí eu lembrei de Romanos, eu acho que foi até o texto que o Renato citou parte aí, que diz que é Romanos 12, né, 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o acesso é o tempo todo, né? E a nossa vida, como a gente já aprendeu, né? Já ouvimos isso, é o culto. O culto não é ir à igreja no domingo, na quarta-feira. Nós, né? A nossa vida é o culto a Deus. E a gente tem acesso, quando o Renato falou, quando eu penso na lei, eu lembro como deveria ser trabalhoso para aqueles homens, para aqueles sacerdotes, para os levitas, para todas as pessoas que trabalhavam, né, no templo. Como aquilo deveria ser trabalhoso, todos os dias apresentar um cordeiro, matar, e todo aquele processo, né, aqueles rituais religiosos. E hoje a gente, pelo sacrifício de Cristo, a gente tem livre acesso à presença dele. Isso é maravilhoso, né? Só de pensar o trabalho, o esforço que aqueles homens tinham para entrar, né, na presença de Deus. E hoje a gente, pelo sacrifício de Cristo, que foi perfeito, hoje a gente tem esse acesso, né? Mas o que é interessante também é o que o Diran falou, né? Que o pastor Fernando sempre nos ensina também, que nós estamos num processo, né, de santificação. Então, que a gente possa apresentar o nosso corpo de fato, né, como um sacrifício vivo. Hoje a gente não tem mais cordeiro para ser morto. Nós entramos na presença e apresentamos a ele o nosso culto, que é a nossa própria vida, né, o nosso culto racional. É só para complementar mesmo. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Não, acho que o Lucas levantou a mão de novo. Fala aí, Lucas.
Ixi, Não, baixou. foi sem querer, rapaziada. Eu tô subindo a escada aqui, eu apertei sem querer. Tranquilo. Bom, então, vamos orar? Se alguém quiser falar, pode falar ainda. Cadê o chat? A Cris, já fomos aceitos, temos paz com Deus por meio de Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então é isso. Caminhando para o final, deixa eu parar a gravação aqui. Glória a Deus.